E aí, pessoal, o impacto financeiro no Grêmio da grande enchente no Rio Grande do Sul. Loja, sócios, jogos. O Grêmio está muito preocupado. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora, KTO, apoiadora oficial do futebol solidário, a partida de hoje à tarde no Maracanã, que busca levantar dinheiro para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. KTO que essa semana criou e anunciou uma série de medidas de ajuda. Fez a primeira ajuda, doando muitas situações para várias comunidades atingidas e agora também na reconstrução. KTO é muito Rio Grande do Sul e você vê isso exatamente nessas ações. Participe do Futebol Solidário com KTO, que criou odds especiais hoje para esse jogo e para você também participar. Lembrando que a renda destas apostas vai ser direcionada também para o povo gaúcho. Assista o jogo com a KTO aberta no seu celular e brinque também com as super odds criadas pela KTO. KTO.com é muito Rio Grande, muito Rio Grande. Eu sou KTO e você vai ser também. Gente, desde o início do mês de maio, a gente vem trazendo aqui o impacto da enchente. Famílias destruídas, empresas quebradas, muita dificuldade para reconstrução. Mas eu acabei não colocando aqui alguns aspectos do Grêmio. Disse apenas que o Grêmio tinha receitas que vinham de fora, como venda de jogador, como o próprio direito de TV. E aí, com as coisas mais consolidadas, com uma ideia mais clara do tamanho da destruição, hoje eu quero trazer para vocês alguns pontos que impactam diretamente no Grêmio, no campo financeiro e algumas repercussões que isso determina. Vamos começar com uma situação que todo mundo viu, a loja. A loja do Grêmio na temporada de 2023 fez 48 milhões de faturamento. Ela vinha apresentando um número muito parecido na temporada de 24. Muito parecido. O Grêmio conseguia ter na loja caixa, capital de giro, vamos dizer assim. Não é exatamente giro que eu estou falando, mas é caixa, dinheiro no caixa, para gerir coisas que são importantes do dia a dia. O mês de maio o Grêmio faturou R$0 na loja. Zero. O Grêmio não conseguiu vender. E a loja virtual, o Grêmio, para você ter uma ideia como é o funcionamento, o Grêmio tem duas lojas. A Mega Store da Arena e a loja virtual, o e-commerce. As lojas de shopping são lojas licenciadas, que tem um outro modelo. Que tem investidores, tem um outro modelo. O Grêmio, inclusive, deve, a partir desse processo, mudar essa relação. Porque essas lojas são parceiras e muitas vezes elas eram tratadas como concorrentes. Internamente eu estou falando. E esse era um erro cometido pelo Grêmio, porque essas lojas são muito parceiras e estão sendo muito parceiras nesse momento. Inclusive, conseguindo fazer com que a roda volte a girar a partir dessa força. Mas o Grêmio perdeu a sua loja. Se a gente pensar, grosso modo, tu tem o estoque, perto de 5 milhões, que foi roubado, e tu tem a loja que não está faturando nada. Então tu perde, a grosso modo, 4 milhões de giro, de caixa. 4 milhões. Eu nem falo no e-commerce, que representa aí 20%. Então tu tem 5 milhões. 5 milhões. Que acabou. Acabou. E tu vai ter que ter agora o investimento de abrir a loja. E, obviamente, o Grêmio já está estudando isso para reabrir a sua loja. Refazer a sua loja. E como vai refazer isso se isso estava completamente fora de qualquer análise de orçamento? O Grêmio vai ter que pensar ações
e isso o marketing do Grêmio está pensando, ações que dão conta de buscar na criatividade a solução para a abertura. O Grêmio que trabalhou muito bem, por exemplo, o lançamento da camiseta. Só que imagina só, tu colocou a camisa para vender nos shoppings, nas lojas licenciadas. Só que tu não vende. A maior força que é a Mega Store da Arena através dos jogos, que fatura um monte de dinheiro, tu não pode fazer. Não tem. Então aí um impacto duro, difícil. Um outro impacto, que até eu não sabia, quando os times jogam partidas em TV aberta, e o Grêmio tinha 2 no mês, o Grêmio recebe esse dinheiro rapidamente. Acabou. O Grêmio não jogou. Então tu tem loja diretamente e um alto valor, e tu tem esses jogos que tu não recebeu da Globo. O que aconteceu? Isso criou para o Grêmio, de forma muito rápida, uma incapacidade de girar essa estrutura. E, inclusive, isso foi determinante para que as ações em jogos fora de casa possam, de alguma maneira, ter o impacto financeiro que o Grêmio precisa. Por isso o engajamento do torcedor nesse momento é fundamental. É fundamental. Existe, eu critiquei, a discussão sobre não ter liberado para o sócio fora de Porto Alegre. Só que existe o outro lado da moeda, que é, gente, a gente precisa faturar, porque senão a gente não vai conseguir honrar os nossos compromissos. Então o Grêmio também diretamente começa a ver a sua situação muito complicada para honrar compromissos. Para honrar compromissos. O quadro social diretamente ainda não teve impacto. Ainda não teve impacto. Este que é um ponto também de preocupação. Mas aí uma preocupação muito mais macro, que é o tamanho da crise no Rio Grande do Sul, que pode impactar diretamente em todos os episódios, inclusive o gasto com o quadro social. Mas isso é um problema de força muito maior. E o Grêmio, sinceramente, ele vai criar e deve criar soluções para isso, mas esse não é um assunto que se trate assim com uma ação ou outra de marketing, de criatividade. Vai ter que criar muitas soluções para tentar melhorar a vida dessas relações. As pessoas têm a ideia de pertencimento. A grande palavra do momento, e eu acho que é isso que deve estar norteando a cabeça de todos do Grêmio, é o pertencimento. A tragédia, ela trouxe para a gente uma ideia de uma espécie de patriotismo com relação ao Rio Grande do Sul. Ela trouxe isso. A gente está mais orgulhoso da força do gaúcho, da força do ambiente, da força da solidariedade, nessa hora de dor. A gente está vendo um movimento e todos, de alguma maneira, estão contribuindo para isso. A gente está vendo esse movimento muito claro, né? E esse movimento é um movimento que está trazendo para a nossa realidade aqui uma ideia muito de unidade. E Grêmio Internacional, de alguma maneira, se posicionaram naquele episódio da camisa roxa. Agora, é preciso olhar para o Grêmio também. O Grêmio também. Eu tenho claramente na minha cabeça 2 situações, não sei se vocês concordam, 2 situações. O bairro do Grêmio segue embaixo d'água. Está na hora de unir essas 2 pontas. Para mim, a reconstrução do Grêmio vai ser feita pela sua torcida. E é preciso pensar o Grêmio no aspecto também da destruição. Principalmente pela figura do seu estádio. O estádio é uma bandeira, assim como essa. Ele é uma bandeira. O time é uma bandeira, os ídolos são uma bandeira, a bandeira é uma bandeira, o hino é uma bandeira, e o estádio é uma bandeira. E o Grêmio tem uma sensação, às vezes, de que o estádio, que o Grêmio, por exemplo,
por não jogar em casa, o Grêmio não perde, né? Diretamente, porque o borderô do estádio não é dele. Então isso dá uma sensação de que o estádio não é parte, mas é. Nós estamos falando, por exemplo, da loja. Mas é. Então, me parece que essa relação bairros da Arena, o bairro do Grêmio, né? Tricolor da Zenha, né? A Zenha tinha essa ideia de pertencimento. Agora nós temos que pegar o bairro. Primeiro, para salvar o bairro. E depois, para, nessa cultura de salvar o bairro, também, de alguma maneira, salvar o Grêmio. Que ninguém tem ideia do tamanho dessa repercussão direta. Eu estou falando aqui, falei durante todo o vídeo, dessas situações mais de curtíssimo prazo. Curtíssimo prazo. Mas não médio. Muito menos longo prazo. Então, esse me parece ser o ponto principal dessa primeira leitura. E tenho certeza que as pessoas do Grêmio, que são muito, que estão trabalhando muito bem, é preciso dizer, né? Eu fiz críticas ao marketing do Grêmio num primeiro momento, mas claramente eles estavam esperando a passagem daquele furacão para a partir daí começar a tomar ações e já tomaram, né? E já tomaram, né? Essa ação, por exemplo, da camisa é uma ação muito bem tocada. Tenho certeza que a gente deve ver nos próximos dias a ação da retomada da loja, da reconstrução da loja, e a ação em conjunto com o Inter é algo muito elogiável, né? Muito elogiável. Então, eu acho que o trabalho está claramente sendo posicionado agora em cima de uma organização. É sempre importante falar, por exemplo, quando tu pensa em lançar alguma coisa num clube, numa estrutura do tamanho do Grêmio, tu não consegue fazer isso em 10 dias. Não é assim, vamos lançar, tá, então faz aí um folder, aí semana que vem a gente lança. Não, não é assim. Isso aí é estudo mais estudo, sobretudo quando envolve fornecedor de material esportivo. Imagina só, o Grêmio no ano passado, vocês vão lembrar, o Grêmio contratou o Soares, ninguém sabia. A sorte é que a camisa era a celeste, vocês lembram que não tinha. Por quê? Porque eles começam a fazer em abril para entregar em dezembro. Agora imagina hoje. Tu não tem como chegar e dizer, não, vamos fazer uma camisa, botar um logo do Rio Grande do Sul no peito, vamos fazer isso, não consegue. Porque isso gera uma programação gigante de outras estruturas. Então, são apenas alguns detalhes e algumas situações. O fato é, o impacto financeiro no Grêmio é duríssimo, duríssimo, assim como para todo o Rio Grande do Sul. E isso começa a preocupar todo mundo. Está todo mundo muito preocupado com o futuro. E nós vamos falar bastante sobre isso, porque aqui é um canal de gremista para gremista e a gente está muito preocupado também. Né? Porque não cumprir as suas obrigações pode piorar ainda mais uma situação do Grêmio, e essa relação com o seu estádio é uma coisa que preocupa muito. As pessoas vão olhar esse vídeo e vão dizer, pô, César, o Grêmio contratou essa semana, cara. Por que contratou? Essa é uma das situações que eu acho que a gente tem que conversar. Acho que aí já é dentro daquela realidade que a gente falava do modelo de receita ser anterior, né? ser de outro lugar, e aquilo ali já ter sido programado. Né? Me parece que é por aí. Mas nós vamos também discutir sobre isso. César, Cidade e Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.